Amados, tem um assunto que a gente precisa tratar com a igreja, faz parte do Conselho de Deus, né? E eu queria chamar a atenção aqui dos cooperadores, né? Chamar a atenção dos pais, cooperadores, os pais, os jovens e os discipuladores a respeito desse tema, que é um tema muito importante. Eu penso que o Senhor está executando aquela obra do Senhor, né? Preparando para si um povo que seja totalmente dele, zeloso e de boas obras. Um processo de santificação, né? Purificação. Então Deus quer tratar isso conosco. E eu gostaria que se orasse por mim aqui, né? Para que Deus me dê graça para falar sobre esse assunto. Para que vocês possam estar recebendo da parte de Deus. Tarcísio. Cláudia falou que queria orar. Os irmãos podem entender as mãos aqui, um abençoamento desse pedido de irmão que vai trazer a ministração. Pai amado, Tu é bom conosco e o Senhor tem nos reunido para aprender de Ti e termos mais clareza, Senhor, nas Tuas coisas. E poder prosseguir no caminho, Senhor, porque um dia vamos estar contigo no Teu reino. Queremos, como igreja aqui, Senhor, orar pela vida do pastor Irineu, Senhor poderoso, pedindo graça sobre a vida dele nesse assunto que ele vai trazer para a igreja, que é de extrema importância. Que o Senhor guie suas palavras, o seu coração, e que ele seja guiado inteiramente pelo Teu Espírito Santo, para que a igreja possa receber e cumprir e aprender dessas coisas. Prepara o coração de cada um aqui também, Senhor, para que possa entender e receber com graça da Tua parte, Paizinho amado, aquilo que vai ser ministrado. Essa é a nossa oração, Paizinho amado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um texto aqui em Tito 2, vou ler para vocês, versículo 11 em diante. Diz assim: portanto, se fala muito de graça, né? Graça do Senhor. E o texto diz assim: portanto, a graça de Deus, a graça de quem? De Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. De que forma? Educando-nos. Educando-nos para quê? Para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Com qual objetivo? O qual a si mesmo se deu por nós. Para quê? Qual o fim? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Qual é o objetivo? Nos remir, nos tirar de toda iniquidade e purificar para Ele. Quem almeja, quem olha para isso e ver isso como um privilégio, que o Senhor quer um povo exclusivamente seu, povo purificado, que seja exclusivamente dele, zeloso e de boas obras. É para isso que o Conselho de Deus direciona. Amemos o Conselho de Deus, a direção da palavra de Deus. Amados, o tema
é fugir da impureza. Tem um texto aqui, nós podemos acompanhar em 1 Coríntios 6, de 15 a 18. 1 Coríntios 6, versículo 15 a 18. Nesse texto aqui, amados, esse texto ele contém aqui uma advertência que é muito séria. E junto com essa advertência fala de um privilégio maravilhoso, um privilégio glorioso. E a tonalidade dessa advertência revela que nós também somos cercados de fragilidade, né? E que há em nós uma grande necessidade. E tudo isso traz para nós, evoca em nós o peso, amados, de uma grande responsabilidade. Então tem um privilégio glorioso aqui, que é de encantar os nossos olhos. Vem junto, anexada a isso, uma advertência seríssima. Olha como o texto começa. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Meretriz aqui, a palavra no original é porno, né? Tem um sentido de generalizado, porque quando a gente fala meretriz, dá a impressão que é só a pessoa que vende um corpo. Mas não é só isso, é todo tipo de imoralidade. Então eu que sou membro de Cristo, eu me tornaria também membro de uma coisa dessa, de imoralidade? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Vocês não sabem disso? Também aqui, a prostituta também não quer dizer só a venda de corpo. Toda pessoa que se envolve em relações sexuais ilícitas. A palavra de Deus atribui esse termo, prostituta, prostituto, prostituta. Não tem separação de sexo aqui. Porque como se diz, o que a Escritura diz quando uma pessoa se une com o outro? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. De novo o privilégio. Quando nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um espírito com Ele. Vem a advertência. Então, por causa disso, queridos, fugir da impureza. Sabe por quê? Porque qualquer pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Amados, nós não podemos deixar de aplicar uma atenção zelosa, né, à direção que é contida nesse texto. Nós precisamos ser zelosos, nós precisamos olhar para isso e falar, tem algo precioso demais aqui. Há uma advertência, nós temos que ser zelosos. Por quê? Porque nele tem uma advertência que revela uma gravidade maior nesse tipo de pecado. Há uma advertência que a palavra adverte qualquer outro pecado que uma pessoa comete, qualquer outro tipo de pecado, como ele é? Fora do corpo. Ele é fora do corpo, você pratica, não envolve o teu corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O texto diz assim, não diz assim, o texto é muito mais amplo. O texto não diz assim, não pratica imoralidade. Não é isso que o texto diz. Ele é muito mais amplo.
ele é muito mais profundo. Ele não fala só para não praticar, ele fala para fugir da impureza. Fugir, o que quer dizer? Esteja longe disso. Vai para longe. Apesar do texto aqui não trazer em miúdos, amados, os detalhes dessa advertência, mas ele coloca uma tônica nesse assunto que nós não podemos desprezar. Eu vou ser assim bem redundante a respeito disso para ficar bem gravado na cabeça. Nós não podemos desprezar. Pois o caminho, amados, nesse tipo de pecado, o caminho de santidade, né, que todo discípulo deve tomar, o caminho de santidade que todo discípulo tem que tomar, ele tem que estar recheado do entendimento dessa advertência. Nós precisamos entender profundamente o que quer dizer isso. O que é esse negócio, fugir da impureza? Essa palavra fugir, ela tem a ideia de procurar um lugar de segurança pela fuga. No grego ele tem essa ideia. O que é fugir? É procura um lugar de segurança pela fuga. Evita pela fuga algo que não foi liberado para você. Evita pela fuga. Não chega perto. Isso não é apenas não chegar às vias de fato, que é o coito propriamente dito, uma relação sexual, mas não se aproximar de nenhum caminho que leva a ele. Entendeu? O problema não é a relação sexual propriamente dita, o coito propriamente dito, é o caminho que leva. Mas, amados, entre um certo ponto de partida, aí, a gente tem dito aí entre os casais que a relação sexual não é a hora só quando está lá na cama. Tem um caminho para isso. Então, a partir de um certo ponto aí de partida até o coito, existe um caminho longo. No entanto, tem uma advertência aqui: fugir da impureza. Isso esclarece qualquer um que não sendo casado, se achar nesse caminho, ainda que não tenha chegado às vias de fato, mas já estaria demonstrando um certo desprezo para essa advertência. E essa advertência, ela não tem uma tonalidade aqui de sugestão. Olha, eu recomendo a vocês que fujam. Não é assim. Ela não tem uma tonalidade de sugestão. Ela tem uma ordem. É uma ordem, está colocado no imperativo: fugir. Então, quando a gente demonstra aí nas nossas atitudes um certo desprezo a essa advertência, isso já é pecado ou não? Desprezar uma direção da palavra de Deus, isso é pecado ou não? Percebem, amados, como isso é sério? Percebem como isso é perigoso? Por quê? Porque nós não podemos nos colocar em situação de tentação. Nós não podemos nos colocar e nem colocar outros em situação de tentação. A tentação nós podemos sofrer, e ela advém de um elemento externo, não de nós mesmos. Eu não posso me colocar numa situação de tentação. Isso é tentar a Deus. Então, amados, nós não podemos ficar sem uma definição lógica do que seria esse ponto de partida, né, para esse caminho, esse processo de uma relação sexual. Que seria o ponto de partida?
nós precisamos analisar um contexto, e esse contexto tem que ser bíblico. O contexto que nos permite ter o entendimento desse assunto, ele não está apenas nesse texto, né? O texto, nesse capítulo. Nós temos que observar outros textos e ver como que nós temos o quê? Nós temos uma constituição física. Nós somos seres humanos. Nós não somos um extraterrestre, né? Nós somos seres humanos. Então nós precisamos entender como que nós, na nossa constituição física, nos encaixamos nessa advertência da palavra de Deus. Nós precisamos, amados, de sabedoria de Deus. Isso sim, nós precisamos de sabedoria de Deus. Mas há necessidade de uma outra coisa. Nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser honestos. Há uma sinceridade de nós de admitir o que somos fisicamente. Nós precisamos ser honestos para fazer esse exercício. De quê? De admitir o que somos fisicamente. Só assim, com essa honestidade, que nós vamos entender o que significa essa expressão fugir da impureza. E o que tem que ter nos discípulos? O que se espera dos discípulos? Que sejam fiéis. E outra coisa que nós não podemos nos esquecer, né? Que a nossa constituição física, ela foi afetada pelo pecado. E quem diz isso? A palavra de Deus. A nossa constituição física foi afetada pelo pecado. No entanto, amados, tem bênçãos. Tem coisas que há em nós, que embora seja perigosa, mas é bênção de Deus. E essas bênçãos Deus não tirou de nós. Por exemplo, a própria palavra de Deus diz que nós pecamos pelos olhos. Mas ter uma boa visão, uma visão nítida, não é uma bênção? Não é, amados? Isso é uma maldição sobre nós? A nossa visão é uma maldição ou é uma bênção de Deus? É uma bênção. A nossa visão, o nosso ouvido, o nosso olfato, a nossa inteligência. Mas com tudo isso se peca. Por causa do pecado que entrou na vida do homem. Mas Deus não tira isso de nós. E quem quer, quando alguém tem um problema de vista, usa óculos, faz cirurgia, vai atrás de medicamentos para não perder a visão. Só que tem outras coisas que também são bênçãos e Deus não tira de nós. E eu não recomendo a ninguém que peça que Deus tire. Um dia eu caí na bobeira de pedir. Burrice. Graças a Deus Ele não me ouviu. Glória a Deus, Ele não me ouviu. Sabe o que é? Essas coisas é virilidade. Virilidade, libido. Quem deu isso para o ser humano? Foi Satanás? Foi Deus. E pelo fato de ser perigoso, né? Mas é uma bênção. Assim como nós precisamos usar a visão de maneira adequada, o ouvido de maneira adequada, assim também a gente precisa usar a virilidade e a libido de maneira adequada. Deus não tirou de nós. É coisas que Deus não deu para os anjos, mas deu para nós. Amados, presta bem atenção nisso. Vamos supor que tem uma piscina aqui do lado. E está escrito na piscina ali, cuidado, 1,60 m de profundidade. Cuidado, 1,60 m de profundidade. Algum de vocês vai deixar a criança pequenininha ir lá e pular na piscina? Ué, mas não está escrito lá que criança pequena não pode. Está escrito só lá, cuidado, 1,60 m de profundidade.
Você vai deixar uma criança pequena ir lá e pular na piscina? Mas não está escrito lá que não pode pular uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos. Por que a gente não permite que a criança vá lá? Porque a gente conhece a constituição física dos nossos filhos. Se ele pular na piscina e ninguém tirar ele de lá, ele vai morrer. Embora não está escrito lá. Olha, crianças a partir de tal idade, criança, não está uma explicação. Mas nós temos uma placa, fugir da impureza. Nós precisamos entender como é a nossa constituição física para a gente entender a dimensão. Mesmo que na placa não foi colocado o mínimo detalhe da criança, mas por conhecermos a constituição física da criança, já sabemos que ela morre afogada se ela pular naquela piscina. Aí, amados, isso aqui é complicado? Não é complicado, isso é simples, é muito simples. A junta, o que nós precisamos fazer? Juntar 2 elementos. Tem mais um texto que amplia um pouquinho, um montão ainda, o cuidado que nós precisamos ter. 2 Timóteo 2, do 19 a 22. Vamos ampliar um pouquinho o entendimento ali. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparta-se da injustiça. Numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Olha aqui outra coisa: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invoca o nome do Senhor. Esse texto acima, amados, aí ele amplia e dá um sentido maior do cuidado que se precisa ter. O outro texto, o primeiro cuidado seria como se a palavra fala: não pratique isso, né? Mas depois a palavra fala, amplia mais: foge disso, da prática disso. Aí depois amplia mais, fala assim: foge da paixão. Paixão aqui tem um sentido, amados, a paixão aqui tem o sentido do desejo por aquilo que está proibido, o desejo por aquilo que ainda não está liberado. Então o primeiro diz: não pratique. Seria você quer ampliar mais ainda? Falar assim: foge, anda longe. Não é só para não praticar, anda longe da prática disso. Aí amplia um pouco mais ainda. Chega assim: foge não só da prática, foge do desejo. Você tem que andar longe, sabe do que? Do desejo. Desejo do quê? Daquilo que não está liberado para você. Nós precisamos juntar 2 elementos para entender o que diz aqui: fugir da impureza. E tem uma indicação boa das Escrituras aqui a respeito disso que eu estou falando. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8.
Amados, eu creio que nesse exercício eu estou dando duas coisas para vocês. Eu estou dando a vara e como é o nome daquele outro instrumento que é a curvadinha? A vara e o cajado. Para vocês abençoarem a vida dos irmãos e se abençoarem a si mesmos. Então preste bem atenção, pegue bem esse cajado, entenda bem o que está querendo. Isso é para todos, sem exceção. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebestes quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, o que a palavra diz aqui? Continue progredindo cada vez mais. Não é para ficar onde vocês estão. Vocês estão andando bem, tão firme nessa palavra, estão sendo aprovados nisso. Há um espaço. Continuem progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instrução vos demos da parte do Senhor, pois essa é a vontade de Deus, o que? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui vem a indicação, queridos, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Você tem um corpo, saiba possuir o seu corpo. Entenda o que é o seu corpo, para que você possa ser encaminhado de santificação e honra. De novo aqui, não no desejo da lascívia, longe dos desejos, como gentios que não conhecem a Deus. Então aqui na primeira parte, se vocês são cuidadosos, ainda há espaço para progredir. Não no desejo de lascívia, mas um texto que revela que o problema não é apenas a prática, mas também o desejo. Desejo do quê? Daquilo que não foi liberado ainda. Aí depois fala, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Precisa-se atentar com muita honestidade de como funciona o próprio corpo, entender que tem fragilidades. Para quê? Fragilidades e limitações, para com isso entender a aplicação daquela advertência, fugir da impureza. Depois o texto continua aí, que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Por quê, amados? Ninguém deve ofender e defraudar o seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. O Senhor é vingador. Aqui também, amados, há uma advertência sob pena, sabe do quê? Da vingança de Deus. E Deus diz assim, a mim pertence a vingança. Sabe para quem é? É para quem age, despertando desejos e sentimentos no próximo, que legitimamente você não vai poder suprir. Se você desperta desejos, se você desperta sentimentos no seu próximo, que você não vai poder suprir, o que você está fazendo? Você está defraudando seu irmão. Ter esse tipo de atitude, você acaba por colocar esse irmão em situação de tentação. Percebe como isso é sério? Geralmente quando a gente pega esse texto aqui, a gente aplica para os rapazes. Os rapazes cuidar para não despertar sentimento no coração das irmãs, mas não é só sentimento. E geralmente a gente fala do rapaz para a moça, né? E da moça também para o rapaz. Vale a mesma coisa? Também vale. Vocês, moças, tem que ter cuidado para não despertar sentimentos e desejos nos seus irmãos. A palavra diz que a mulher é vaso frágil, né? E é, porque a palavra diz. Mas os homens também têm são mais sensitivos em algumas coisas.
E vocês precisam saber disso. Cuidado para não colocar os seus irmãos em situação de pecado. Versos, palavras, insinuações. Você fala assim, ele que está com um olhar malicioso. Não, filha, ele tem uma bênção de Deus sobre a vida dele, ele é viril. Ele é homem, ele tem hormônio, né? Então cuida. É responsabilidade de todos nós. Rapazes, cuida. Cuida com você e cuida com as irmãs. Uma coisa é a gente ser ignorante, né? Outra coisa é quando a gente entende e não leva a sério essas advertências seríssimas. O Senhor fala que é vingador, sofre a vingança de Deus. Romanos 8, 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, nós temos uma dívida, impagável, mas não a carne. Então, amados, nós somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne, como se constrangido a atender os apelos da carne. Se viveres segundo a carne, sabe o que acontece? Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. É muito comum, amados, na nossa raça, isso é coisa nossa, é coisa do ser humano. É muito comum nós nos dedicarmos em grandes esforços, procurando brechas nas Escrituras, procurando brechas na palavra de Deus. Sabe para quê? Para que a gente atenda aos apelos da carne. Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Isso é um caminho de morte. Não é o que diz aqui? Caminhais para a morte. Na realidade, sabe o que deveria haver em nós? Pelo menos nós deveríamos desconfiar, né, dos nossos ímpetos quando se inclina para a nossa vontade. Desconfiem. Quando você está desejando demais uma coisa, desconfiem disso. Para quê? Para que em algum momento você não esteja lutando, né? Lutando como se você tivesse uma obrigação de atender os apelos da sua carne. Nós não somos devedores à carne. Segunda Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem tem poder de nos livrar dos apelos da carne? Esse poder é de Deus e não nós. Não é colocado, amado, no seu senso, não é colocado nos seus sentimentos. Isso vem de Deus. Outra coisa que nós precisamos nos certificar, isso com muita honestidade, e eu acho que não precisa nem tanto exercício quanto a isso, porque há a declaração fortíssima da palavra de Deus. Jesus já falou isso de nós. Nós precisamos nos certificar da fraqueza da nossa carne. Há uma necessidade de admitir o que a própria palavra de Deus diz ao nosso respeito. Quem está falando?
Não sou eu, não sou ninguém. É a própria palavra de Deus que diz isso tacitamente. O próprio Jesus disse aos apóstolos, lá em Mateus 26, 41. Sabe o que vocês têm que fazer? Lá o que está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque, amados, o Espírito está pronto. Mas o que acontece? A carne é fraca. Quem diz isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus se afirma. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pronto e acabou. Quem disse isso? Foi Jesus. Então não se considera forte, não. Tem muito mais textos que falam a respeito disso. Romanos 7, 14 a 25, Paulo falando a respeito de si mesmo. Eu vou dar uma parafraseada aqui, que o texto é longo, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas o que eu sou? Eu sou carnal, vendido sob o pecado, pois o que faço não entendo. Aquilo que eu quero, aquilo que eu quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso pratico. Miserável homem que sou, quem me livra do corpo dessa morte? Isso aqui, amado, é a constituição física do homem. É quem o homem é. Depois você pode ler, o texto é do versículo 14 ao 25. Romanos 8,3, o que fala ao nosso respeito? Porquanto que fora impossível a lei, do que estava enferma pela carne. Quer dizer, a lei, por causa da carne, da fraqueza da carne, a lei não teve poder de aperfeiçoar o homem. Não foi apenas dizendo que o homem não devia fazer. Então a lei não tinha esse poder. Por isso, o que Deus fez? Enviou o seu Filho na semelhança de carne pecaminosa, e Cristo foi oferecido como oferta para o pecado. E com isso que Deus tornou inoperante o pecado na carne. Custou o sacrifício de Cristo. Isso aí fala da fraqueza da nossa carne. E tem muito mais textos, mas esse aqui basta, o próprio Jesus falando, né? A carne é fraca. Nós temos que botar sentido nisso. Primeira coisa que temos que admitir, não somos fortes, a nossa carne é fraca. Há daqueles, Provérbios 30, 12, diz assim, há daqueles que são puros aos seus próprios olhos. Eu sou bonzinho, eu sou purinho. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados de suas imundícias. Amados, quando com toda honestidade, nós admitimos a nossa frágil condição humana, quando eu sou honesto, sou sincero e admito a minha frágil condição humana, o nosso temor e desejo de agradar a Deus, ele só pode ser comprovado na nossa decisão de não dar ocasião à carne. O que tem que acontecer conosco? Não dá espaço para a carne. Não permita, anda longe desse negócio. Cuida com a tua carne. Só pode ser comprovado com isso. Aquele que não dá ocasião à carne. Isso demonstra o temor, o nosso desejo de agradar a Deus. Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E
Não disponha 50% da sua vida para a carne. É assim que está escrito? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que a carne tem? Concupiscência. Então não disponha nada, não deixa nada. Não alimente o monstro, não coloque perto do monstro alimento. Anda longe disso. Sabe por quê? Porque a carne tem as suas concupiscências. A carne de quem? A carne do cara lá do mundo que na prostituição, na droga. É isso, amados. Que carne? Toda a carne. A minha carne, a carne de vocês. Não coloca nada à disposição. Vou falar um pouquinho da nossa constituição física. Lembre bem disso, rapazes. Rapazes. Vocês são homens viris. Se você não estiver doente, não tiver com algum problema aí congênito e qualquer outra coisa, sabe o que você é? Se você for uma pessoa normal, se você não foi estabelecido por Deus para ser um eunuco, você é um homem viril. Moças, vocês também são providas de libido. E não foi, amados, não foi Satanás que colocou isso em vocês. Não foi Satanás que colocou essas características em vocês. Como eu falei lá no começo, Deus deu algo a vocês que não deu para os anjos. Deus não dá coisa ruim para vocês, Deus dá bênção. Assim como o Senhor deu visão para vocês, deu audição, deu inteligência, deu tantas outras coisas, que é valioso porque é Deus que deu, Deus deu também para vocês estas coisas. Deu virilidade, deu libido. Vocês não são desprovidos dessas coisas. O que precisa ter? Cuidado, só. Vocês imaginam aqui um açougueiro. Um açougueiro. Para o exercício do serviço dele e tudo mais, que ele já está habilitado para fazer, o que mais que um açougueiro precisa? O que ele precisa, assim, de fato? O que é a melhor ferramenta para o açougueiro? É uma faca. Uma faca é perigoso demais, queridos. Então vamos fazer o seguinte, vamos cegar essa faca para ela não, para que o açougueiro não corra risco. É isso, amados. Quanto mais afiada, melhor. Se o açougueiro tivesse um aço especial que nunca se desfizesse o corte, né, o fio do corte, e aquele corte fosse aquele negócio que o cara encosta na carne, quanto mais assim o cara ia querer, ele não ia pegar uma pedra e passar para tirar o fio da faca. Ele precisa de uma faca bem afiada. Ah, mas isso é perigoso demais. Não, mas nenhum açougueiro quer uma faca, né? Eu acho que, não sei se tem açougueiro aqui, ou alguém que entenda bem, os gaúchos aí que cortam carne, sabe disso, que o cara quer uma faca super afiada, mesmo que seja perigoso. O que ele precisa ter? Cuidado, se precaver de todo cuidado para não se cortar. E a faca é uma bênção para ele. Então virilidade é uma bênção. No entanto, nós precisamos ter muito cuidado com ela. Libido é uma bênção, tem que ter muito cuidado com ela, pois existe muito limite para esse impulso, sob pena de grave condenação. E nós vimos no texto lá de 1 Coríntios. E não podemos esquecer, amados, que ainda habitamos nesse tabernáculo, nesse físico, que ainda habita o pecado. Sabe uma ingenuidade que pode ter nas nossas cabeças, e eu creio que em alguma medida, na cabeça dos pais, dos mais velhos aí, na minha, e a gente por ignorância fica com isso na cabeça, né?
Os jovens discípulos, aquele negócio de que o jovem que nasceu no meio da igreja, cresceu no meio da igreja, que de repente ele tem lá umas pontinhas de asa na costa, né? Que eles são meio anjos. Tem essa ingenuidade em nós. Ele tem uma pontinha de asa ali, ó, tá nascendo um cotoco de asa aqui já. Por quê? Porque eles são meio anjos. Os impulsos, ele não tem muito aí não tem muito hormônio, né? Por quê? Porque ele nasceu no meio da igreja. Os jovens discípulos, eles não são menos viris do que os ímpios. Entendem? Não existe esse negócio de pontinha de asa. Eu não sei se quando nós tivermos um corpo glorificado, vai ter essa pontinha de asa, vou ter asas grandes, nós vamos ser querubins, eu acho que não. Mas não chegou esse tempo ainda. Nós estamos ainda nesse tabernáculo e Deus nos deu isso e é uma bênção. O que precisa ter? Cuidado. Então, porque, sabe o que acontece? Os discípulos, amados, por terem uma vida mais saudável, sabe o que pode estar acontecendo com os discípulos? Eles são mais viris, porque eles têm mais saúde. Os discípulos, eles são santos, mas não são anjos. Coloca isso na cabeça. Vocês são santos, mas não são anjos. Eu estava ainda um pouquinho ignorante a respeito dessas coisas. E nesse tempo aí eu pude conversar com vários discípulos, lançando mão desse critério, né? Que indica a própria palavra de Deus. Verifica aí a força e a seriedade da advertência, fugir da impureza, e faz uma junção com o entendimento honesto de que são saudáveis. Junta aí, o que tem? Uma advertência. Você junta com o quê? Com o fato de que vocês são saudáveis, que vocês têm toda a virilidade. Sabe o que não teve um, queridos, e não foi com poucos. Não teve um. Todos reconheceram que há o menor contato com as noivas, com as irmãs, tipo assim, pegar na mão, né? Ficar muito perto, muito tempo, uma encostadinha assim. Teve um que falou para mim esses dias que o problema, sabe o que é? Quando você chega, que está com a perna assim, não precisa nem encostar, mas quando você sente um calorzinho, já desperta. Eu falei, rapaz, esses caras estão pegando fogo. E eles que falaram para mim. Teve um que disse que se vê uma mulher de burca, que a coisa se acende. De burca. E sinceros, são jovens sinceros, corajosos. Eles entenderam que eles foram dotados de algo que Deus deu para eles. E a gente fica aqui meio besta, meio pensando que eles... Amados, tem sido uma ingenuidade da nossa parte acreditar nisso, em um certo angelicalismo dos discípulos. A gente acredita porque eles são santos, então eles são meio anjos. Amados, tem sido ingenuidade. Mas sabe o que acontece? Da agora para frente vai ser uma burrice a gente acreditar nisso. Porque Deus está falando conosco e abrindo os nossos olhos. Eles são santos, mas não são anjos. Abramos nossos olhos para podermos cuidar com os nossos jovens com sabedoria, com maturidade. Sabe o que acontece? Nos discípulos, o fogo do desejo se acende com muita facilidade. Com mais facilidade do que nos incrédulos. Eu vou explicar isso para vocês. Dos incrédulos que são desgastados. Então, nos discípulos, o fogo do desejo, ele se acende. Isso é fácil. E sabe o que acontece com o corpo?
o corpo reage. Eu penso que vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Os homens aí entendem, sabem disso. O corpo reage instantaneamente. Os ímpios, amados, sabe o que eles são? Gasolina batizada, misturado com água, com, sei lá, qualquer outra coisa. Os ímpios são assim. Os discípulos não são menos. Os discípulos, eles são gasolina de avião. Os ímpios são gasolina de baixa octanagem. Os discípulos são gasolina azul, de alta octanagem. Por quê? Porque eles são mais saudáveis no corpo, são mais saudáveis na alma e são mais saudáveis no espírito. Eles estão sendo preparados para ter uma vida muito feliz depois que se casarem. Os ímpios, sabe do que eles são desgastados? Os ímpios são desgastados pela pornografia. Os ímpios são desgastados pela prostituição. Pornografia causa um desgaste terrível na vida de um jovem. Vocês já ouviram falar que a cabeça, o cérebro de uma pessoa que está à exposição de pornografia, ele é diferente, ele muda a constituição cerebral de uma pessoa. Por causa do vício da pornografia. E isso torna ele mais frígido. Ele começa a ter outras coisas para gerar atração, não as coisas normais. Então os ímpios são desgastados por isso, pela prostituição, pelas drogas, pelas noitadas, enfim, pela vida devassa que leva. Os discípulos não são assim. Isso é uma realidade. Ou não? Os jovens são diferentes. Eu não sei, só se for lá em outra região, lá em São Paulo, lá num lugar que é muito frio. Eu sei que aqui em Santa Catarina a turma tem saúde. Pelo menos os que eu conversei, foi com vários, né? A turma não é fraca não, eu fiquei surpreso. Eu vou me expor aqui um pouquinho. Quando eu comecei o meu relacionamento com a Zi, a gente não teve uma vida devassa, mas nós não tínhamos orientação nenhuma com respeito a isso. O nosso relacionamento de namoro, né, que teve, a gente não chegou às vias de fato, mas a gente namorou. E o meu relacionamento com a Zi, a gente se conheceu, começou a fazer amizade, começou a despertar, via aquela menina bonita, inteligente, e começou a me despertar e tal, e a gente fez amizade e tal, até o dia que nós nos comprometemos. Nos comprometemos para um relacionamento de namoro, não era para casamento. Tinha dessas coisas aí loucas, né, que a gente não compreende hoje. Então nós nos comprometemos para namorar um com o outro, né? E isso começou assim. Quando foi a marca do início? Foi que eu dei um beijo nela, um beijo na boca. Foi o início. Sabe o que acontece? A análise de tudo que vem antes, entender tudo que vem antes, eu não percorri esse caminho, já foi num ponto avançado. E com certeza, para minha carne foi muito bom, mas para o meu espírito não foi. E aí o que acontece? Eu desconheci todas essas outras coisas que vêm antes, se tornou ingênua. Essas coisas que já despertam, tornou-se ingênua, porque comigo foi assim. Por isso que às vezes a gente é tomado de burrice, ingenuidade em relação a essas coisas. Porque nós não somos como os nossos filhos, como os nossos jovens que foram criados no meio da igreja. Já começamos em fases avançadas, quantos já começaram além disso, né? E hoje são casados e deixaram de observar essas coisas. O que são os nossos filhos?
eles de fato e de verdade, os discípulos, eles são santos. Mas não esqueçam, eles não são anjos. Eu estava conversando com um a esse respeito, e eu estava ali me esforçando para falar para ele: ó, rapaz, pegar na mão é perigoso. E eu estava com um que é noivo, tem a sua queridinha, e que está se esforçando para ser santo, está buscando a Deus. Eu estava tentando, quando eu estava no meio do caminho ali, tentando falar com ele, buscando, eu estava bem perdido na possibilidade de convencer ele a respeito desse assunto. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou: tio, ele chamou. Tio, fica tranquilo. Pai, sabe o que eu vou te dizer? Ele falou assim, ó: eu já fiquei por um período longo, assim, perto dela, sem pôr a mão nela, sem tocar nela, sem tocar a mão nela, só de ficar perto, ouvindo a vozinha dela. Sabe o que aconteceu comigo? Já algumas vezes eu saio dali com o testículo doendo. Ele não tocou. E não é um discípulo qualquer, não. Ele é um cara bem abençoado por Deus. Ele só precisa cuidar com isso. Ele entendeu e decidiu cuidar com essas coisas. Por quê? Porque ficou perto, sem o menor toque. Depois ele quis saber, né? Perguntou para mim, né? E nessa situação, foi involuntário, eu pequei? Eu falei para ele: ó, depende, querido. Porque assim, lembra a história do passarinho? Vem um passarinho voando, passa por cima. Ele faz um cocôzinho, cai na tua cabeça. Qual a tua culpa? Nenhuma. Mas se o passarinho descer e fazer um ninho na tua cabeça, ele fez, porque você deixou. Eu acredito que esse jovem não estava orando o Pai Nosso para ficar nesse estado. Ele não estava decorando o Salmo 23 e nem a apostila da igreja na casa. Ou vocês acreditam? O que houve nesse jovem? Sinceridade. E eu disse para ele assim: ó, você é abençoado por Deus. Cara, eu estou surpreso contigo. Tu é abençoado por Deus. Conversando com o outro, ele nem, situações semelhantes, nem se comprometeu com a moça. Nem comprometido era. E sérios, meninos sérios. Eu até brinquei com eles. Falei: rapaz, eles são tão perigosos que vocês não podem ver perna de mesa, porque senão a gente vai ter que cobrir a perna das mesas. Amados, eu creio que isso deixa claro o nível do cuidado que nós precisamos ter, que o jovem mesmo precisa ter, que nós, como cooperadores, discipuladores, os pais, você tem alguém assim, o noivo da tua filha, ele é assim, ele é abençoado, muito abençoado. Cuida. As meninas também têm a sua natureza. Eu não conheço tanto quanto, porque eu conversei com os rapazes. Até seria bom aí conversar entre as mulheres e ser um pouco mais entendido a respeito dessas coisas. Outro exemplo, eu estava conversando com o Breno, meu genro, e falando a respeito dessas coisas com ele. Ele tinha visto algumas coisas e ligou para mim, estava me perguntando a respeito disso e tal. Aí ele estava falando para mim, eu comecei a falar dessas coisas com ele, essas conversas que eu tive. Sabe o que ele falou para mim? O Breno, meu genro, ele devia ter falado isso antes. Mas ele foi sincero.
E ele se precaveu. Sabe o que ele falou para mim? Quando eu estava falando esse negócio, ele falou: meu, cara, você tem razão, plena razão em tudo isso que você está falando. Um dia eu tive que chamar a Thalita e falar para ela que na hora que eu vou tirar a fotografia com ela, que eu não posso ficar pondo a mão na cintura dela não, e nem pegando na mão. Eu me proibi junto com ela de estar nessa situação. Porque toda vez que acontece isso, o fogo do desejo se acende. Ah, mas é só ele, né? Porque pratica esporte. É só que ele é grandão, tem 1,80 m e pouco, e sei lá, come macarrão todo dia. Então ele é assim. Carne, macarrão. Não é todos. Os jovens são assim. Amados, quando nós temos isso nas mãos, vocês jovens, cuidem. Sejam excelentes. Se vocês têm que mudar alguma coisa, peguem aquele conselho da palavra de Deus. Aperfeiçoem o cuidado de vocês. Querem mudar? Muda para aquilo que é mais seguro, aquilo que é mais... Precisa também, amados, ter um cuidado por meio do corpo. Quanto ao cuidado da igreja, sabe o que nós precisamos admitir? Que o caminho de um ato sexual, por muitas vezes, ele tem o seu início antes de qualquer toque ou de qualquer palavra dita. E é assim conosco, nós os casados. A gente fala o quê? Que a relação sexual começa, às vezes de manhã, às vezes um dia antes. Começa numa olhada, sei lá, num toque, num tapinha, numa frasezinha cheia de né? A gente tem o nosso jeitinho. Então a relação sexual começa muito antes disso. A respeito dos pensamentos dos nossos jovens, cada um deles vai dar conta ao Senhor dos desígnios do seu próprio coração. A respeito dos pensamentos. A palavra diz assim, 1 Coríntios 4:5, diz assim para nós temos que julgar o que está na cabeça do jovem? Eu penso que não, a palavra nos dá esse direito. Ele fala assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. Quanto aos pensamentos, ele vai dar conta a Deus. Mas tem uma coisa, então cada um vai dar conta do seu próprio pensamento a Deus. Isso é o que está na cabeça. Mas, quanto a tudo aquilo que se pode perceber, olha bem o que eu estou falando, amados. Quanto tudo aquilo que se pode perceber pela visão, que se pode perceber pela audição, que nós temos qualquer percepção e vemos. Quanto a isso, amados, Deus não nos isenta da responsabilidade de cuidado de uns para com os outros. Você vê, é responsabilidade tua. Ajuda o teu irmão. Você hoje tem vara e tem cajado. Eu estou dando espada para vocês. Não é para dar espadada não e matar o irmão, né? É para trazer para perto. Deus não nos isenta da responsabilidade de cuidado de uns para com os outros. Cuidemos dos nossos jovens. Cuidemos dos nossos irmãos. A palavra diz assim, 1 Coríntios 4:5. Não, é 1 Coríntios 12:25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, em vez disso, divisão e confusão no meio do corpo, não tenha isso. Mas o que acontece? Cooperem os membros com igual cuidado a favor de uns para com os outros.
É responsabilidade nossa. Mas nós vamos chegar no negócio. Qual é a exceção, então, para os comprometidos? Aqueles que se comprometeram, qual é a exceção? Eu faço uma pergunta. Qual é o texto das Escrituras que dá a mínima indicação que os que são comprometidos, noivos, desposados, e não são casados, né? Qual é o texto das Escrituras que dá a mínima indicação que eles podem desfrutar de algumas exceções do contato físico que não estão ao alcance dos demais? Se alguém achar um texto aí, por favor, me ajude. Eu não achei. Sabe o que eu entendo, amados? Eu entendo, e eu creio que nós estamos tendo esse entendimento, que se comprometer para se casar, o noivo, ele não muda o estado. E eu penso que a possibilidade de dissolução do compromisso comprove isso. Há alguma possibilidade de legitimamente alguém que se comprometeu, que se tornou noivo, de desfazer esse compromisso? Eles são noivos, não são casados, são noivos, se comprometeram, viram que não era bem isso e tal. Há possibilidade? Há essa possibilidade. Quando acontece isso, amados, a única consequência que se teria que lidar, nesse caso, no caso da dissolução do compromisso, eu creio que tem que ser levado a sério, né? Seria o que foi construído em matéria de sentimentos. Aí pode ter-se um problema em relação a isso. Porque foi construído um sentimento, alimentou o sentimento na moça, no rapaz, alimentou na família, e de repente desfaz isso, tem que lidar com isso, mas é possível desfazer, sem condenação das Escrituras. Mas esse negócio de sentimento, no entanto, esses sentimentos, eles não são alimentados apenas quando são comprometidos. Porque vê se a moça ou o rapaz está forrado de paixão, o outro nem sabe. Então, amados, desposado, noivo, comprometidos, esses termos aí, eles são atribuídos para aqueles que apenas estão sob a promessa de algo que não aconteceu ainda, que é o casamento. Há uma promessa, mas não aconteceu. Inclusive a possibilidade de não acontecer. Penso que com tudo isso, amados, nós deveríamos reconsiderar aquela simples e preciosa premissa. Enquanto não se casam, são o quê? Apenas irmãos. As noivas, elas são irmãs que ainda não são esposas. A elas também precisa ser dedicado o maior respeito, com toda a pureza. Assim também são os rapazes. Eles não são esposos, e a eles precisa também ser dedicado o maior respeito, com toda pureza. 1 Timóteo 5:2 fala como deve ser o tratamento entre nós. As mulheres idosas se trata como mães, e as moças como irmãs. Como? Com toda pureza. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos encha de sabedoria para lidar com essas verdades e com essas constatações, que eu penso que é o Espírito de Deus que tem nos guiado. Há uma pergunta
que de repente alguns possam fazer, né? Ah, mas isso não devia ser, não ter a mesma tonalidade em toda a localidade. Amados, eu penso que Deus está nos dando. Nós aprendemos muito, quando nós não tínhamos, aprendemos muito com os irmãos. Muitas coisas. E muito. Será que nós não temos uma parcelinha de contribuição? Só que a gente pode contribuir, né, naquilo que é prática entre nós. Aquilo que é prática entre nós podemos abençoar outras localidades. Alguém pode perguntar, mas vem cá, e lá não pratica assim? Amados, eu penso que cada tempo tem uma maneira de tratar. Primeiro se ensina, né? Eu penso que hoje nós estamos ganhando um novo patamar nesse processo de edificação da vida de um discípulo. Nós estamos ganhando um novo patamar. Então, primeiro se ensina, repete o ensino, se corrige, né? Então, eu penso que nós temos que demonstrar pela prática o que é a direção da palavra de Deus e mostrar que é possível. E eu penso que Deus vai nos dar graça para conversar com outros irmãos a esse respeito. No início é conversa. Nós já temos algo que nos favorece muito no entendimento dessa verdade. Uma vez aí, achei algum questionamento aí no Brasil, perguntou-se para o Mário, né, que um jovem de uma localidade se compromete com a jovem de outra localidade. E eles têm aí uma certa diferença na liberdade em relação a isso. Qual a prática que nós vamos adotar de uma localidade e do outro? Mário falou assim, olha, pega a prática, o que vai valer é a prática da localidade que for mais rígida a respeito do assunto. Nós temos isso ao nosso favor, né? E podemos abençoar a vida de muitos. Então, amados, vocês aqui que são jovens, que estão comprometidos e que estão comprometidos com essa verdade, com seriedade e tudo mais, quando vocês estiverem em outro lugar, não vai copiar a prática dos irmãos. Tenha a prática de vocês, estão comprometidos, vão em outro lugar. Aplique aquilo que vocês aprenderam. E tenham certeza que isso veio de Deus. Não pensem que é maturidade vocês se chegar perto do pecado, né? Alguém pode dizer, eu faço isso porque eu tenho maturidade. Mas que maturidade é essa? Maturidade vai longe, não perto. Quem é maduro sai para longe. Quem que cai no penhasco? Tem um penhasco aqui tem um penhasco. E tem uma corda esticada de um lado para outro do penhasco. Né? Quem cai aqui? O equilibrista ou aquele que conhece as suas limitações? Quem cai, amados? O equilibrista, porque ele se arrisca. Isso não é maturidade. Maturidade é o cara que anda longe, não se coloca à prova. Quer ser maduro? Mostre com os frutos disso. Mostrar a sua maturidade. Amém, amados?